Fala professor, fala professora, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre sapatilha. Sapatilha, aquele calçado específico que o seu aluno usa e você usa para dar aula de bike indoor. E eu começo com uma pergunta. Você incentiva o uso de sapatilha nas suas aulas? Então tá, a gente começa a partir daí. E, como sempre eu digo, eu sempre faço essa live, essa gravação, essa live também pelo YouTube. Então, vale a pena você dar uma corridinha lá, se você está vendo pelo Instagram, vale a pena você dar uma corridinha lá, porque lá eu sempre compartilho o mapa mental da aula e você consegue acompanhar toda a linha de raciocínio. E eu vou ter alguns gráficos para mostrar hoje que vai ser legal você ver também pelo YouTube, tá? Então, se você tiver uma chance de depois assistir essa live lá pelo YouTube, vai ser bem legal, que você vai ter acesso a esse mapa mental e também a esse gráfico que eu vou mostrar hoje, que é bastante importante para você entender o ponto do porquê usar sapatilha, né? Que pode parecer besteira para uns, mas eu vou te mostrar por A mais B por que é importante o uso da sapatilha pelo seu aluno. Então vamos lá. Eu vou começar falando pelos problemas de você... Vou começar pelos problemas primeiro, de você não utilizar a sapatilha. Quais os problemas de eu não utilizar a sapatilha e utilizar tênis, por exemplo, no lugar de sapatilha? Bom, então vamos começar. Problemas de usar tênis é o seguinte. O tênis te coloca muitas vezes, ou coloca na verdade o seu aluno muitas vezes, com o pé numa posição incorreta no pedal. Eu já falei disso em outros vídeos que eu tenho aqui no canal. Eu tenho vídeos falando sobre posicionamento na bike, tenho vídeos falando sobre regulagem de bike, e nos dois vídeos eu falo sobre o posicionamento do pé no pedal da bike. E o posicionamento incorreto do pé no pedal da bike é quando você tem uma pessoa, isso na maioria das vezes para homem não é muito uma regra, mas para mulheres geralmente porque mulher geralmente calça números menores que homem, tem pés menores que homem, e o que acontece? Elas tendem a, quando vão colocar o pé no pedal, o pé não tem aquela gaiola, né? A bike de spinning não tem, a bike de bike indoor, ela não tem aquela gaiola, aquela fivela que prende o seu pé lá. Então, há uma tendência do aluno, principalmente quando não orientado pelo profissional, pelo professor, a ele colocar o pé até o final, né? O pé encostou lá na pontinha daquela gaiola, ele para e ali ele aperta o firma-pé, que a gente chama, que é aquela tira que prende o seu pé no pedal, certo? Problemas disso quando eu tenho uma pessoa com um pé muito pequeno. Se ela tem um pé muito pequeno e coloca o pé até o final dessa gaiola, o que vai acontecer? A borda do pedal, né? Vamos supor que eu tenho o pedal aqui. O meu dedo aqui, ó, é a borda do pedal. A borda do pedal vai ficar pegando no arco plantar dela, na maioria das vezes. E ela vai ter uma tendência a fazer força na borda do pedal quando ela for pedalar. E o que vai acarretar isso no final da aula? Dor na sola do pé, principalmente no arco plantar, por fazer força no ponto errado, no lugar errado do pedal. Ué, Marcelo, então o que é o certo? Como eu falei lá no outro vídeo, volto a repetir isso, a reforçar isso aqui nesse vídeo. O correto é você estar com a articulação metatarso-falângica, ou seja, a articulação que une os dedos do seu pé ao seu pé propriamente dito, com essa articulação no eixo do pedal, bem no centro do pedal. O que com a sapatilha ela facilita esse posicionamento, porque ela já é configurada e feita desse jeito, para que ela, quando você calce a sapatilha e clipe ela no pedal, ela já deixa o seu pé nesta posição. Então você faz força com, de fato, a parte do pé que você deveria fazer força no pedal, tá certo? Então esse é o problema de você usar tênis, o problema principal, né? É força no lugar errado. Mas e se eu ensinar o meu aluno a colocar o pé no pedal da maneira correta, mesmo de tênis? Ponto para você, menos pior, mas ainda assim é um problema. Por quê? Perda de contato do pé com o pedal, quando ele está pedalando. Se você der uma aula de subida com cargas muito elevadas, giros mais lentos na casa aí de 50, 55 RPM, ele vai tender a pedalar mais lento, fazer mais força, colocar mais carga, e na hora que ele faz a subida do pedal, que existe uma força ali também, principalmente quando você está pedalando com carga pesada, você tende a fazer força, e é o correto, também na subida do pedal, num ponto ali da subida do pedal, você faz força também,
Se você estiver de tênis, o firma-pé ele não é o suficiente para segurar o seu pé no pedal. Ele acaba, às vezes, afrouxando ao longo da aula e a tendência é você começar a perder contato com o pedal na hora que você vai fazer força numa aula de subida ou, por exemplo, numa carga muito pesada, num trecho de rotação lenta. Tá? Então, perda de contato do pé com o pedal, diminuindo assim a eficiência da pedalada. Falar nisso, deixa eu compartilhar a tela aqui. Eu já estou aqui fazendo uso do mapa mental, mas esqueci de compartilhar a tela com quem vai assistir ou está assistindo pelo YouTube, tá? Então deixa eu compartilhar a tela aqui para te mostrar esse mapa mental aqui, que é bom que você vai acompanhando o raciocínio, vai vendo como a coisa está acontecendo. Então vamos lá. Tá aqui o mapa mental, já aqui na tela ao lado, vou me colocar um pouco menor para você ver melhor o mapa mental aí, eu fico pequenininho aqui no cantinho, sem problema algum. Outro problema aí da gente fazer a gente deixar o nosso aluno pedalando sem sapatilha e não, pelo menos sugerir que ele invista numa sapatilha, é o seguinte: firma-pé apertado demais. Esse é mais um problema de você ter um aluno pedalando com tênis, tá? Ao invés de sapatilha. Ah, mas aí, vamos lá, ó, eu dei o problema, você está corrigindo o problema, tá? Ah, mas aí eu ensinei ele a colocar o pé na posição correta no pedal. Agora ele pedala com a articulação metatarso-falângica apoiada no centro do pedal, mesmo estando de tênis. Eu ensinei para ele e ele gostou, e ele sabe como fazer. Mas quando você tem uma aula pesada, como eu disse agora há pouco, no exemplo anterior, da perda de contato do pé com o pedal, você tem também a seguinte situação: se eu apertar demais o firma-pé, há casos, e aí eu digo que porque já aconteceu comigo também, porque no começo da carreira eu não tinha dinheiro para ter uma sapatilha. Sapatilha era uma coisa luxo para mim, então eu dava aula de tênis. Né? Comecei dando aula de tênis. Pouco tempo depois, eu estava migrando, para quem não conhece a minha história, eu estava migrando de professor de musculação e avaliação física para aula coletiva, para, no caso, aulas de bike indoor. E aí, vindo desse mundo de musculação e avaliação física, eu ganhava muito mal. Eu fazia muitas horas e ganhava muito mal. Não me sobrava muito dinheiro para investir em nada. Então, quando eu comecei a dar aulas de bike indoor, eu acabei ganhando muito melhor. Obviamente, todo mundo sabe que o mercado é esse. O mercado de bike indoor paga em torno do dobro da hora-aula da musculação. Então, se você ainda não trabalha com bike indoor, fica a dica. Paga o dobro da hora da sala de musculação. Então, quando eu passei a ganhar o dobro da hora, óbvio que não em todos os meus horários, porque essa transição ela foi acontecendo ao longo de 1, 2, 3 anos, até que no final eu só entrei em sala de musculação, meus últimos 10 anos aí, eu só entrei em sala de musculação para dar personal, nunca mais trabalhei como professor de sala de musculação. Então, foi uma transição lenta. Então eu vim de uma época que eu ganhava muito mal e comecei a ganhar melhor. E aí depois eu investi numa sapatilha, não me lembro quanto tempo depois, mas se não me engano foi no primeiro ano já com alguns horários de bike indoor, eu acabei investindo numa sapatilha. Então vamos lá. Firma-pés apertados demais. Por que eu disse, por que eu entrei nesse assunto que eu mudei, migrei e tal? Por quê? Eu também comecei de tênis, eu não tinha sapatilha. E, obviamente, num dia de aula de subida, eu estava na bike, eu dei uma aula mais pesada, momentos ali de rotação muito baixa, de 50, 60 RPM, ou menos um pouco, e eu precisei fazer muita força no pedal. Né? Aquela força de empurrar e puxar um pouco também, e nisso eu apertei mais o firma-pé. O que aconteceu? Eu senti o pé dormente no meio da aula. E eu percebi que isso estava acontecendo porque estava, de certa forma, apertando a circulação do sangue no meu pé. E eu precisei afrouxar um pouco a tira do firma-pé para que isso parasse de acontecer e eu continuasse pedalando. Né? Então, o firma-pé apertado demais, para que o pé não escape e ele fique mais preso no pedal, ele acaba causando dor na lateral dos pés, porque ele prende a lateral do seu pé, então acaba causando dor na lateral dos seus pés e também acaba causando essa sensação, às vezes, de dormência, porque ele realmente vai prender um pouco a circulação do sangue ali no seu pé, tá bom? Então, por isso, é um problema você deixar o seu aluno pedalando de tênis. Outro ponto interessante aí que você deve observar é que, normalmente, o seu aluno vai chegar na academia com um tênis de corrida. Há uma tendência as pessoas comprarem, investirem em tênis de corrida, até porque ainda estão se adaptando, não sabem se vão preferir só correr
ou se vão preferir correr, fazer uma aula de bike e tal, ainda não sabe. Então há uma tendência natural que ele invista num tênis de corrida, porque se ele quiser correr, ele já tem um tênis de corrida e também serve para tudo, serve para ele malhar, para ele fazer tudo. Ele acaba chegando na sua aula com um tênis de corrida, o que é um problema para você. Por quê? O tênis de corrida tem um solado macio, próprio para absorção de impacto. Só que no bike indoor você não tem impacto, você não precisa de um calçado com solado macio. Pelo contrário, quanto mais rígido o solado do seu calçado, melhor. Você vai ver aqui, eu estou com uma sapatilha aqui do lado, já já eu vou pegar ela para falar de sapatilha, para mostrar ela, como é que ela é, se você nunca viu e tudo. E eu vou te mostrar que a sapatilha tem um solado rígido. Ela não faz aquele movimento do pé, né? Quando o pé apoia para andar, ela não faz esse movimento, tá? Que qualquer calçado faz, porque ela tem um solado rígido, totalmente rígido, próprio para você usar no bike indoor ou até na bike de rua também, tá bom? E o problema é que se ele chegar com um tênis de corrida na sua aula, além dele ter um tênis de solado macio demais, né, para fazer a aula, e pode ocasionar o mesmo problema que eu citei lá no começo, né, ou lá em cima aí do mapa mental, que é a perda, que é o pé na posição incorreta no pedal, ele vai acabar fazendo força no arco plantar também. E como o solado é macio, essa força é transferida para o pé, de fato. E aí ele acaba também sentindo dor na articulação, no arco plantar ali do pé. Tá legal? E além do que também, os tênis de corrida costumam ser bem caros, né? Então, você vai deixar o seu aluno pedalar com um tênis de corrida e, caso você não saiba, o bike indoor destrói os tênis, tá? O firma-pé fica roçando o tempo inteiro no tecido do tênis e ele come esse tecido com o tempo, não é de uma vez só, ele come o tecido com o tempo. Eu já tive tênis lá no começo da carreira, quando eu não tinha sapatilha ainda, eu destruí pelo menos um tênis meu que comeu, que fez um buraco no tênis. Porque o firma-pé pegava ali, roçava, fez um buraco no tênis, eu estraguei meu tênis por causa disso. E já vi, ao longo da carreira aí, alguns alunos com tênis estragado e até brincava e ria. Você faz muita aula de spinning. Aí ele, como é que você sabe? Eu falei assim, porque o seu tênis está com um buraco aí, eu sei que isso daí é do firma-pé, que pega em cima. E aí ele riu e falou, cara, pior que é, cara, pior que é. Aí eu comecei, aproveitei o gancho e já falei, né, pô, por que você não investe numa sapatilha e tal? E qual é a argumentação da maioria dos alunos? Ah, mas poxa, vou investir numa sapatilha, é um material caro para eu só poder usar na aula de bike indoor. Poxa, qual o custo-benefício? Vale a pena? E aí eu sentei, conversei com ele, expliquei e tal, expliquei. No final das contas, ele acabou resolvendo comprar a sapatilha e depois me agradeceu assim um absurdo e disse, cara, aula feita com sapatilha é outra aula, é outro nível de aula, você faz uma aula muito melhor. Eu falei, o que eu te disse? E você estava relutante em comprar uma sapatilha, lembra? Investir numa sapatilha. Não mudou completamente a sua aula? Ele, nossa, mudou da água para o vinho, cara. Minha aula hoje em dia é outra. Eu sinto que eu até rendo mais na aula. E de fato rende. Eu vou chegar lá, vou te explicar o porquê. Então, voltando aqui. Deixa eu compartilhar a tela aqui novamente do mapa mental. Perfeito. Então, voltando aqui, ó. Vamos entrar num assunto específico agora de hoje. O que é a sapatilha? O que de fato é uma sapatilha? Uma sapatilha, ela é um calçado especial para uso em ciclismo indoor ou outdoor, tá? Dá para você usar tanto no ciclismo do bike indoor, no ciclismo indoor, quanto no treino de rua. E eu, como já disse também em outros vídeos, eu tive muitos alunos aí que ao longo da minha carreira acabaram migrando também para o ciclismo de rua. Não pararam de fazer o bike indoor, mas também migraram para o ciclismo de rua, porque tomaram tanto gosto pela atividade que resolveram testar, treinar na rua, fazer o ciclismo real, de fato, ali na rua. E ficaram apaixonados, e são apaixonados, e até onde eu saiba, até hoje, estão treinando na rua. E o que acontece com a sapatilha? Tem uma aqui que eu quero te mostrar. Ó. Tá aqui uma sapatilha, tá? Isto é uma sapatilha de bike. No caso da minha aqui, ela tem um sistema de fecho diferente, que é um ajuste aqui do lado. Ela não tem um cadarço de fato, né, que você puxa ali e amarra. Ela tem um sistema de fivelas aqui e um sistema que você gira para apertar e você aperta lateralmente aqui para soltar
os fechos aqui você calçar. Mas enfim, isso não vem ao caso. O que importa aqui que eu quero que você veja é o solado rígido que eu falei. Olha isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é um plástico rígido. É um plástico completamente rígido. Isso aqui não dobra. Ó, a sapatilha não dobra. A sola, o solado dela é rígido. E ela não precisa dobrar. Porque não existe esse movimento no bike indoor. O meu pé não chega a fazer o movimentozinho ali que a gente faz no calçado, né? Quando a gente anda, que o pé da gente faz esse movimento. No pedal não existe esse movimento. Quando você está pedalando. O teu pé está completamente flat, está totalmente reto. Tá? Então não existe, porque a sapatilha tem um solado macio que faça esse movimento. Né? Tanto que, como eu falei, é difícil você caminhar com uma dessa fora da bike, né? Na rua, ou seja, dentro da academia. É até perigoso, porque escorrega bastante. E eu até recomendo que você recomende ao seu aluno que na hora de comprar uma sapatilha, ele invista numa sapatilha de mountain bike, que é essa sapatilha aqui, ó, que tem as garrinhas aqui embaixo, tipo as travinhas, as chuteiras, né? Ó, ela tem as garrinhas embaixo. Por quê? A sapatilha usada no ciclismo de speed, no ciclismo de velocidade, ela é totalmente lisa. Então ela só tem o taquinho aqui no meio e ela é lisa. O que acontece? Uma sapatilha totalmente lisa. Se essa aqui, meu amigo, já me deu tombo em academia, eu pisar no suor de aluno e cair no meio da aula, caí de fato, desci da bike para corrigir um aluno, passei por um outro aluno que tinha uma poça de suor do lado da bike dele, pisei e fui pro chão. Porque cai mesmo, porque escorrega demais. Ela não é feita para ter grip no chão, para ter agarre no chão. A de mountain bike tem porque, tecnicamente, o cara que pedala mountain bike vai fazer trilha com a bike, vai andar em terreno acidentado, em grama, areia, lama, e aí isso aqui ajuda a segurar um pouquinho mais, tá? Então o que acontece? Isso aqui é uma sapatilha. E aqui embaixo você tem o que a gente chama de taco. São os taquinhos da sapatilha. Isso aqui é o que conecta a sua sapatilha ao pedal de uma bike preparada para sapatilha. Não é qualquer pedal. Tá? Você não vai conseguir pegar uma sapatilha e colocar o seu pé encaixado numa bike que não tem pedal para sapatilha. Tá? Então você precisa dos dois. Você precisa de uma... Se você tiver... algumas academias até não tem. Se não me engano, a primeira academia que eu trabalhei, ela não tinha pedal para sapatilha. E depois a gente solicitou ao dono, ao coordenador, que colocasse pelo menos alguns pedais na sala com sapatilha. Porque a gente precisava pedalar com sapatilha, né? E os alunos, a gente queria que os alunos tivessem essa experiência e a gente indicava a sapatilha para eles. Então era legal que tivesse algumas bikes, pelo menos, com sapatilha, tá? Com pedal clip para sapatilha. E aí vamos lá, seguindo o nosso mapinha mental aqui, ó. Falei do taquinho, né, que é uma pequena pecinha de metal que ela se encaixa no pedal da bike. E aí são vários modelos aí de pedal clip, né, de pedal clip e de taco. Taco é essa parte aqui que fica na sapatilha. Pedal clip é o pedal propriamente dito da bike, que tem o pedal propriamente dito da bike que tem o encaixe para a sapatilha. Então são vários tipos de taco e de pedal clip. O mais comum em academia é este aqui, que é o SPD, é o de speed, né? É o mais comum, não quer dizer que seja o único. Tem algumas academias que tem pedal que a gente chama de pedal triplo. O aluno consegue pedalar com o tênis, consegue pedalar com este tipo de encaixe e consegue pedalar com outro tipo de encaixe. Tá? E aí isso é muito do atleta, do aluno, querer usar um tipo de taco ou outro. Tá? Mas o mais comum que você vai encontrar na maioria das academias que tem pedal clip, que tem bike de bike indoor com pedal clip, é este tipo de taco aqui, ó, tá? Esse formatinho aqui, beleza? Dois parafusinhos aqui, bem no centro do seu pedal. Beleza. Então isto é a sapatilha, tá? E, como eu disse, rígida, solado rígido, não dobra, tá vendo? Porque você não precisa que ele dobre. E vamos lá, seguindo aqui no nosso mapinha mental. Para que serve então uma sapatilha? Ora bolas, para fixar os seus pés no pedal. Mas não é perigoso eu fixar os meus pés no pedal? Sim, é um pouco mais perigoso no treino de rua, numa bike na rua, mas pergunta para os ciclistas se eles querem treinar sem sapatilha. De jeito nenhum. A sapatilha é parte do equipamento de segurança deles, porque quando você está em treino de rua, supõe-se que você seja um atleta não profissional, você quer
mais performance no seu treino. E a sapatilha é feita justamente para te dar, além de segurança, performance. E, falando em segurança, não é só para fixar os seus pés no pedal, não é só, como está aparecendo no mapinha mental aqui, ó, para mais conforto ao pedalar, não é só para isso, mas é também para promover segurança. Mas Marcelo, como assim segurança? Você não acabou de dizer que é até mais perigoso na rua? Sim, vamos para os dois lados, tá? Vamos pegar o ciclismo de rua e o ciclismo indoor e vamos fazer um paralelo. No ciclismo de rua, por que é mais perigoso? Porque acontece muito com um ciclista novo, o cara que começou a treinar há pouco tempo na rua, acontece demais a seguinte situação. Ele está com os pés clipados na bike. E isso aqui, uma vez que ele encaixa no seu pedal, só sai quando você gira o calcanhar para fora e ele solta. Se você fizer qualquer movimento para cima ou para baixo, para frente ou para trás, ele não solta. E o que acontece? O ciclista simplesmente chega numa esquina, sinal fechado, ele não consegue passar, muito carro, ele para e esquece que está com o pé clipado no pedal. E a bike, quando para, o que acontece? Perde o equilíbrio, ele tomba, quando ele lembra de tirar o pé, ele já caiu. E não conseguiu segurar, porque ele esqueceu de tirar o pé, de desclipar o pé do pedal, tirar o pé do pedal. Então, é mais perigoso? Nesse ponto sim, depois que você se acostuma, acabou o problema. Porque você lembra, chegou na esquina, pouco antes de chegar na esquina e de parar completamente a bike, o cara vai desclipar, vai tirar o pé do pedal e vai colocar o pé no chão normalmente, vai parar a bike, ok, tudo bem, tá? E numa aula de bike indoor, falei que ia fazer o paralelo. Na aula de bike indoor é muito mais seguro, porque você não tem um equilíbrio, né? É menos um fator para você se preocupar. Você não precisa se preocupar com o equilíbrio, porque não é uma bike real que precisa de equilíbrio para você andar. Você só está ali em cima dela fazendo força. E o que acontece? Numa aula de bike indoor, numa bike de bike indoor, a roda tem um peso muito grande. Por conta da eficiência, da mecânica, enfim, da bike, ela é assim, o projeto dela e tal, ela tem que ser assim. E o que acontece? Aquele pedal, ele embala de um jeito, quando você está pedalando, que se o seu pé, por um acaso, comigo, graças a Deus, nunca aconteceu numa aula minha, de um aluno escapar o pé do pedal e o pedal acertar a perna dele. Porque quando o seu pé escapa do pedal, você está pedalando de tênis, e por um acaso o seu pé escapa do pedal, se aquele pedal atinge a sua perna, faz um estrago grande, machuca e machuca feio. Tá? Tem que ter muito cuidado com isso. Então é muito mais uma questão também de segurança para o seu aluno. Um pé clipado na sapatilha, com sapatilha, um aluno pedalando com sapatilha tem uma tendência a estar muito mais seguro em relação a isso do que um aluno pedalando de tênis. Tá? Então também é por segurança. Mas, seguindo aqui, não é só por segurança, não é só por conforto, não é só porque vai fixar o seu pé no pedal, mas é também para melhorar a eficiência mecânica da sua pedalada. Ou melhor, melhorar a eficiência mecânica da pedalada do seu aluno, certo? Imagina, aí vou entrar numa parte um pouquinho mais técnica, imagina que você está olhando um ciclista em cima de uma bike, de lado, visto de lado. Você está olhando esse ciclista visto de lado. E a cabeça desse ciclista está apontando para o seu lado direito, tá? Para a sua direita. Você está vendo ele de lado e ele está apontando para o seu lado direito, a cabeça dele. A bike está virada de frente para o seu lado direito. Você está vendo ele de lado. O que acontece nessa posição? Você está vendo a perna direita desse ciclista, né? Desse aluno. E aí você vai colocar a imagem de um relógio bem em cima do pé de vela dele ali, né? Do pedal dele ali. E aí eu vou mudar a imagem de compartilhamento da tela aqui para você que está aí assistindo pelo YouTube, para você ver a outra imagem que eu separei aqui, ó. Então vou parar com este compartilhamento e vou compartilhar a outra imagem que eu separei aqui para gente, que é esta imagem aqui. Olha aí, ó. Isso aqui é como se fosse um pedal, tá? Aqui é como se eu tivesse o eixo do pedal bem aqui no meio. E aí eu vou falar para você que está vendo pelo Instagram, por um acaso, esteja vendo pelo Instagram. Eu tenho o eixo do pedal aqui, tá? Então aqui gira o meu pedal, onde tá, você está vendo aqui essas horas aqui marcadas, ó. Então imagina um relógio bem no eixo do seu pedal, onde você tem meio-dia, o ponto mais alto do pedal, 3 da tarde, o ponto intermediário, e 6 da tarde, o ponto, não vou falar em tarde e noite,
Vamos botar aqui 12 horas, 3 horas o ponto intermediário, 6 horas o ponto mais baixo do pedal. E aí você tem 9 horas o ponto de recuperação, você está vendo a perna direita, lembra? E aí meio-dia novamente, certo? Seguindo, você botou a imagenzinha do relógio, você está vendo a imagenzinha do relógio em cima do eixo do pedal. A maior parte da força executada no pedal está no ângulo de 90 graus a partir de 2 horas, tá? Até aproximadamente 5, 4 horas e meia, entre 2 e 4 horas, 2 e 5 horas mais ou menos, né? Que seria aí, para você que está vendo pelo YouTube, seria mais ou menos isso aqui, ó. Seria mais ou menos aqui, ó, entre 2 horas aproximadamente, tá? Até em torno de 4 horas, tá? Que tá aqui embaixo, ó. 3 horas está aqui, uma está lá em cima, seria mais ou menos ali a partir de 1h30, 2 horas, até em torno de 4 horas, é um ângulo de 90 graus. É o ponto onde você faz mais força na pedalada. Esse é o ponto de maior força na pedalada. E onde você não faz força é justamente no ângulo de quase 90 graus também. Mais um ângulo, mais, não vou dizer o oposto, porque não é exato o oposto, mas é um ângulo que está mais ou menos situado entre, vou voltar aqui no reloginho, o meu cursor para você ver aí na tela, está entre mais ou menos 10 horas, está vendo aqui? E 1 hora, tá? Entre 10 e 1, é esse ângulo aqui, mais ou menos, ó, de 90 graus, é onde você vai fazer menos força pedalando. Então é um momento de recuperação de pedalada que a gente chama, né? Você está recuperando para iniciar a força novamente no pedal. E aí o que me leva ao seguinte pensamento. Isso não exclui os outros ângulos por completo. Ou seja, se eu faço maior força neste ponto, entre 2 e 4, não quer dizer, e não faço força alguma no ponto aqui entre mais ou menos 10 e 1, 10 e 2, por aí, né? Isso não exclui os outros ângulos. Você vai ver que nos outros ângulos aqui, você está vendo as setas aqui, nos ângulos? Isso quer dizer, ponto, quanto maior o risco da seta, quanto maior a seta, mais força eu estou fazendo. Você está vendo que eu ainda faço força depois de 4 horas? Faço força, ó, sigo fazendo força. Olha, menos força, mínima força, e aí não faço força daqui até 1, 2 horas, mais ou menos, tá? Até onde marca 1, 2 horas ali, mais ou menos. Ok? Então, isso quer dizer que se eu consigo fazer força em outros ângulos, que não somente aquele ali, entre 2 e 4, eu aumento a eficiência da minha pedalada ou não? Pensa aí. Porque aquele é um ângulo de maior força, mas eu tenho outros ângulos ali. Nossa, eu tenho quase que o giro completo fazendo força. É só um ângulo ali pequeno de 90 graus, que é a recuperação, que eu não faço força. Usando a sapatilha, eu consigo fazer força nesses ângulos. Tá? E aí eu de fato só não vou fazer força nos ângulos ali de recuperação. Lá em cima, mais ou menos ali, entre 10 e 1, 2, entre 10 e 1, 2 horas. Tá? Eu não vou fazer força naquele ângulo, nesse ângulo aqui de recuperação, que está aparecendo aqui na tela. Tá? E uma vez que eu aumento a eficiência, eu consigo render mais no treino ou não? Obviamente que você vai render mais. E por isso eu cansei de ouvir depoimentos de alunos, relatos de alunos dizendo isso para mim. Depois que eu passei a usar a sapatilha, o meu rendimento no treino aumentou demais. Eu estou treinando até melhor. Eu sinto que minhas aulas estão rendendo muito mais, eu me esforço muito mais, está muito mais, estou sentindo muito mais o treino. E aí se eu rendo mais no treino, eu tenho mais ou menos resultado? Eu tenho mais resultado, certo? Se eu estou rendendo mais no treino, se seu aluno está rendendo mais no treino, ele está tendo mais resultado? Sim ou não? Sim, né? Se eu tenho mais resultado, eu volto para fazer outras aulas ou não? Sim, eu volto. E com isso, você vai construindo ali o seu público, tá? E mais, quando o seu aluno investe numa sapatilha, que não é um material barato, equivale mais ou menos aos preços aí dos tênis de corrida, né? Ele investe num tênis de corrida, mas não investe numa sapatilha para pedalar. Dá para entender? Tá.
Ah, tênis de corrida, eu vou para academia, eu saio final de semana com ele, eu corro também. Dá para usar num monte de situações. E a sapatilha? Não. Só no treino de bike indoor ou no treino de rua, de bike de rua. Se eu não treino outdoor, se eu só treino no bike indoor, na academia, vou fazer um uso mínimo daquela sapatilha ali. Então ele considera um investimento alto para pouco uso, tá? E aí você vai convencê-lo mostrando isso. Uma vez que ele compra a sapatilha, você comprometeu ele com a atividade. Ele passa a ter um comprometimento maior com a atividade. Sabe por quê? Porque ele fala, pô, eu gastei uma grana nessa sapatilha, cara. Agora eu tenho que usar, né? Agora eu tenho que ir para aula, né? Pô, já gastei uma grana nela, pô, agora eu vou. E aí ele se compromete mais. Então também tem esse lado, vamos dizer, do marketing, esse lado de você conquistar, de você fidelizar mais o seu aluno quando ele compra uma sapatilha, quando ele investe numa sapatilha. Então, como eu vinha dizendo, que aquilo, o fato de fazer força só naquele ponto de 2 às 4 horas, isso não exclui os outros pontos de giro do pedal onde você também faz força. E aí só existe um momento praticamente que você recupera da pedalada, né, recapitulando, que é aquele pontinho ali entre 10 e 1, tá bom? Entre 10 e 1, 10 e 2, mais ou menos, que você não faz força, você está de fato recuperando da pedalada. Você entendeu então a importância de você recomendar o uso de sapatilha para o seu aluno? O porquê disso tudo? Porque tem um lado de eficiência de pedalada, tem um lado de que ele vai ter mais resultado. Ele tendo mais resultado, ele vai tender a fazer mais aulas, ele vai tender a ficar mais na sua aula, a comparecer às outras aulas, às próximas aulas. E um aluno com mais resultado, você ganhou ele. Você ganhou ele. Ele não para mais de fazer sua aula, tá? Se ele tiver mais resultado na sua aula, ele não para mais de fazer sua aula. E uma vez que ele compra a sapatilha, como eu disse, é um comprometimento que ele está assumindo com ele mesmo de continuar frequentando as aulas, de continuar indo às aulas. Então entenda que sapatilha não é enfeite, não é besteira, não é querer tirar onda. Ah, tá querendo tirar onda, comprou sapatilha. Não tem nada a ver. É eficiência, é segurança e é conforto na pedalada, tá? Então vale demais você insistir até um pouco para que seu aluno invista numa sapatilha, porque vale demais a pena, tá bom? Fechado? Então você já sabe, próxima vez que você for dar aula, ou quando estiver começando as suas turmas aí, converse com seus alunos, dê o exemplo, compre a sua sapatilha primeiro, comece a pedalar de sapatilha, os alunos mesmo vão começar a te perguntar, cara, o que é isso aí? Quando eles não conhecem a atividade, né? O que é difícil, né? O spinning tem quase 30 anos, difícil alguém que não conheça a atividade bike indoor, né? Que ficou mundialmente conhecida como spinning porque é a origem, né? De onde veio o bike indoor, veio lá do Johnny D, veio lá do spinning, né? Do nome spinning, que é registrado por ele. A gente não pode usar comercialmente esse nome, mas a gente acaba falando, que é uma referência para todo mundo, né? Quando você fala bike indoor, mas você fala de spinning, todo mundo sabe o que é. Ah, aula de spinning, aquelas aulas na bike, pô, sei qual é e tal. Porque foi assim que foi difundido no mundo todo e é assim que todo mundo conhece. Legal? Pessoal, então basicamente era isso que eu queria passar para vocês hoje. Muito obrigado pela presença até o final do vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com algum amigo que fala para você que sapatilha é besteira, para quem investir em sapatilha, mostre esse vídeo para ele. Beleza? Eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.